Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre as práticas dos gestores. Vou estar passando dois videozinhos bem explicativos, mais um vídeo também de alguns professores falando. Vamos lá? Olá, turma, como vocês estão? Então, hoje está aqui para conversar sobre práticas gestores. É a nossa 7ª aula, semana 7, e eu trouxe algumas sugestões e orientações e algumas situações, problemas para a gente analisar junto. Espero que vocês estejam fazendo uma boa leitura dos textos básicos e também deixei 2 vídeos que são bem interessantes, são práticas, são relatos de coordenador pedagógico, que faz parte da equipe de gestão, e uma outra entrevista com os coordenadores também. Assistam o vídeo com atenção, tá? Façam as anotações e façam também depois as leituras dos textos básicos indicados, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Então, pessoal, começando aqui a nossa aula, Práticas de Gestores, parte 1. O objetivo dessa videoaula é localizar alguns desafios do cotidiano da gestão. E aí, na pesquisa que eu coloquei lá para a gente estudar, aquele texto base, tem o acompanhamento de um dia de um diretor de escola, tá? Percebam que ali só tem um dia da vida, do cotidiano, da rotina escolar, da gestão, tá? Então, quais são as demandas que apareceram nessa pesquisa? O diretor está envolvido sempre em atendimento a responsáveis, cuidando de quê? Matrícula, vagas, problemas pessoais e familiares, desistência, problemas pedagógicos, etc. Também cuida do atendimento e acompanhamento de obras e gestão dos prestadores de serviço. Percebam que tem essa demanda para os gestores, para além da formação que nós possuímos. Tá? Então, um conhecimento, ou pelo menos um cuidado, um olhar clínico e mais cuidadoso, de acompanhamento desses profissionais que fazem os reparos e a manutenção da escola. Isso é importante. É importante que a gente esteja ali presente. E se nós não dermos conta desse conhecimento, que é possível, eu não daria, não sei quantos dariam conta, ter alguém por perto que possa nos apoiar e assessorar. Mas a presença do diretor é importante para acompanhar, ok? E o ambiente, a sala, no caso a sala da direção, que nem sempre é favorável para se concentrar, porque às vezes tem muito ruído externo e muitas das vezes esse ambiente é compartilhado com outras pessoas e acaba não sendo favorável para atendimentos mais cuidadosos, situações sigilosas, relatos mais íntimos de responsáveis, porque, sim, a vida familiar, a intimidade das nossas crianças atravessam o cotidiano da escola. E o diretor, muitas vezes, é procurado pela família para receber, para ouvir o que está acontecendo ali com aquela família, que interfere diretamente no comportamento e no desempenho cognitivo dos alunos. Então, o que mais foi possível ver nessa pesquisa? As demandas execuíveis, algumas delas, elas se excedem na burocracia, e o que é pior, muitas delas vêm da Secretaria de Educação, tá? Então, algumas demandas que vêm da Secretaria, elas entopem, elas ocupam demais esse diretor com burocracia, momentos apenas administrativos. Esse diretor está sempre acompanhado de prazos muito rígidos para prestação de contas, para preenchimento de sistemas de gestão ou sistemas virtuais de captação de recursos do Ministério da Educação, por exemplo, o programa Educação Conectada. Esse é um programa que eu estou acompanhando na minha rede. Eu trabalho na Secretaria de Educação, como eu já falei para vocês na primeira aula, e estou acompanhando como é que os gestores estão preenchendo esse sistema. Eu vejo a dificuldade que os gestores têm com as tecnologias digitais, isso faz parte da prática, do cotidiano, mas, ao mesmo tempo, também percebo que o sistema não é um sistema muito amigável. Então, há dificuldade dos gestores em
encontro, ela realmente ela está ali, é possível constatar, o sistema não está bem feito, bem programado. Há escolas públicas que têm computadores são muito antigos, obsoletos, tá? Que não suportam a atualização dos softwares. São de pregões antigos do MEC. E muitas das vezes a escola, a operadora não dá conta de cuidar da manutenção da conexão daquela região ou da própria escola, e a escola fica sem internet. E o diretor precisa da internet para quase tudo, para preenchimento de relatórios, sistema acadêmico, sistemas de gestão mesmo, e a captação de recursos do MEC, do Ministério da Educação. E aí, como é que ocorre essa interação do gestor no dia a dia, no cotidiano, com os sujeitos da comunidade escolar? É via oralidade. A comunicação e esse contato que ele faz é um contato verbal. Pontos positivos de fortalece as relações interpessoais, aproxima a gestão da comunidade e dos familiares dos alunos. Isso no caso do diretor que vai lá para a porta receber os alunos, né? Ele acompanha esse fluxo de entrada e saída dos alunos e dos responsáveis. Mas quais são os pontos negativos? Escapam os acordos e orientações importantes. Então, o diretor, muitas das vezes, faz algum combinado com o coordenador, com o professor, principalmente com os professores. Como não ficou registrado, as palavras o vento leva, já ouviram falar disso? Então, o contato verbal é bom para aproximar a linguagem e tornar mais clara, porém, alguns acordos eles precisam ser feitos por meio da escrita. E corre-se o risco de privilegiar o atendimento de um grupo em detrimento do outro. Ser gestor não é fácil, você tem que fazer a gestão do seu tempo de atendimento, distribuir de uma forma mais igualitária, inclusive a atenção que você dá aos sujeitos e aos aspectos da escola. Então, esse contato verbal ele fortalece a liderança, ele torna a mensagem mais clara, evitando ruídos na comunicação, como poderia ocorrer no caso de ter um outro personagem para fazer a mediação dessa comunicação. Já ouviram falar? Telefones sem fio? Pois é. Então, muitas das vezes é melhor o diretor conversar alguns assuntos, tem uma linguagem corporal e um tom que completa a mensagem, não é apenas o conteúdo da mensagem isolado através da oralidade. A gente sabe que uma postura, um tom completam essa mensagem e às vezes são até mais importantes, mais relevantes, porque são as que acessam melhor o outro, afetam melhor o outro. E como pontos negativos, esse contato verbal ele pode levar ao distanciamento com o coordenador pedagógico ou com o vice-diretor, ou os dois. De que forma pode ocorrer esse distanciamento? Porque o diretor está buscando sempre a comunicação com os demais sujeitos da escola, ele está sempre preocupado. E aí ele não tem tempo de estreitar a relação e a parceria com os profissionais que são mais próximos dele. E isso é bem bom. E essa comunicação verbal, esse contato verbal, exige mais tempo fora da sala de aula dele, fora da sala dele, a sala do diretor. Se ele quase não fica nessa sala, onde encontrar o diretor? Se ele quase nunca está na sala dele, as pessoas não têm uma referência de onde encontrar essa liderança. Algumas considerações para práticas gestoras coerentes com a democracia e a ética. Aqui são algumas sugestões que eu trago do meu repertório de leituras e também da minha experiência. Então, vamos lá. O que é importante a gente cuidar enquanto gestores? Reduzir a burocracia ao máximo, tá? Que estiver dentro do GEMIS, é claro. E apoiar quem está realizando boas práticas. Muitas das vezes, o diretor, da mesma forma que o professor em sala de aula, se ocupa mais daquela criança que mostra algum problema de indisciplina e deixa os outros que estão com bom comportamento ou que estão tendo um rendimento bom, ou estão avançando nos seus estudos, deixa de lado, né, porque, entre aspas, dá menos trabalho.
dá para a gente compreender isso, tá, gente? Mas é um cuidado que eu estou chamando a atenção para a gente observar. Da mesma forma, o diretor se ocupa tanto dos problemas, né? Fica apagando incêndio o tempo todo, que se esquece de valorizar e apoiar as boas práticas que estão ocorrendo na sua escola. E é fundamental ele estar observando isso e apoiando. Que as pessoas, elas querem ser percebidas e suas práticas serem reconhecidas, pelo menos pelo seu público, pelos seus pares e pelo gestor, que é a liderança, claro. É uma coisa que chama atenção aqui, e eu não encontrei isso na literatura, mas eu tenho percebido na prática, na minha prática. Eu não sou gestora, mas trabalho na Secretaria de Educação, então tenho percebido isso. Um cuidado ético com a transição de gestão. Terminou o seu ciclo de gestão? Houve eleição para outro gestor entrar no lugar? Gente, os arquivos, as informações não são suas. Não são suas, elas são da escola. Então, faça essa transposição, essa transição com muita ética e transparência. Faça abertura da informação para esse diretor novo que está chegando. Se coloque à disposição. Nós não somos donos dos materiais, dos arquivos, das informações que estão ali na escola. Tá? Nós somos profissionais, serviços, servidores do público. Vale tudo para ser eleito? Acho que eu não vou comentar, vou deixar só aquele emoji. Mas pelo tema democracia e ética, eu acho que deixa essa reflexão, essa pergunta sem resposta, mas deixa o suspense. Vale tudo para ser eleito? Isso é muito complicado. Tá? Acolher as políticas de integração com as universidades e formação docente, por exemplo, PIBIs, residência pedagógica, estágios. Eu, no curso de pedagogia aqui do ZES, eu percebo que os gestores, eles não têm, eu entendo que não tenham condições mesmo de acompanhar com atenção, mas os alunos da pedagogia vão fazer estágios de gestão e não tem ali o gestor para acompanhá-lo, ou para delegar função, ou mesmo para explicar o que está acontecendo naquele cotidiano e por que ele fez aquelas escolhas. Então, não apenas os estagiários que estão buscando fazer estágio de gestão, mas também acolher outras iniciativas da universidade que conciliam a formação acadêmica com a prática dentro das escolas. Evitar competição entre os funcionários, estimular essa competição entre os funcionários. Então, prestar atenção, se você está com a intenção de valorizar um trabalho de um funcionário, mas prestar atenção se você não está também estimulando a competição, tá? Entre eles. Não é fácil, né? São muitas as questões. Algumas considerações para práticas gestoras coerentes com a democracia e a ética. Compreender que a sua liderança, ela inspira a sua posição, a sua concepção, ela inspira as pessoas que estão ali naquela escola. Então, nessa liderança, os valores que você possui transmitem informação. Então, esteja conectado, esteja ancorado, comprometido com a superação do machismo, em ser antirracista, em valorizar a diferença. Isso tem que ficar muito claro na fala e na prática, na ação do diretor. Tá? Porque isso é formativo e é informativo. Escapar das amarras do burocrático, vincular-se mais ao pedagógico. Lembra que eu falei ainda agora do risco da burocracia? Às vezes o gestor é vítima dessa burocracia e fica muito preso em preenchimento de relatórios, assinando documentos, e se esquece de participar das reuniões pedagógicas. Quando eu falo se esquece, é porque não tem mesmo uma boa gestão do tempo para organizar todas as atividades da gestão. Analisar as posturas e discursos com calma e algum distanciamento, e não se posicionar apressadamente sem realizar uma análise global, complexa e global. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, enquanto gestor, muitas das vezes é solicitado que você tome um posicionamento já, nesse momento. Quero a resposta nesse momento. A maior parte das coisas que acontecem na escola precisa ser analisada com muita calma. Primeiro que algumas questões elas nos deixam muito aflitos mesmo, emocionalmente abalados. Então, tomar um posicionamento sem fazer uma análise com calma é bastante perigoso, tá bom? Então, a gente tem que manter
tentar estabilizar a situação na medida que for possível e depois, com calma, reservadamente, analisar vários ângulos do mesmo fenômeno para poder, então, intervir e se posicionar. Sugestões para a otimização do tempo. Essas sugestões são do Celso Vasconcelos, tá? E essas sugestões são para a realização de reuniões. As reuniões que o gestor participa, coordena com a sua equipe. Então, o Celso Vasconcelos sugere que haja troca de experiências, partilhas de inquietações, mas também de esperança, que haja sistematização da própria prática, desenvolvimento de atividades de cooperação e corresponsabilidade, que haja estudo por meio da pesquisa e que sejam feitas elaborações de formas de intervenção pessoais ou coletivas, tá? Mas que elas sejam planejadas as reuniões. Então, pensando ainda nessa otimização do tempo, estar realmente presente nas reuniões. Parece que eu quis enfatizar alguma coisa ali, né? O presente eu coloquei em caixa alta. Por que eu coloquei isso? Muitas das vezes o diretor chega numa reunião que está sendo liderada pelo coordenador pedagógico e fica no celular, não é fica no celular à toa. Muitas das vezes é resolvendo o problema. Mas ele passa a informação para todos que ele não está presente, ele está apenas ocupando um espaço naquele momento. Então, esteja atento e comprometido. Você foi à reunião, naquele momento se desconecte. O máximo possível, dê atenção ao seu grupo. É importante. Isso é liderança. Implementar a equidade do fluxo das falas, evitando manipulação do tempo da reunião. Isso ocorre, algumas pessoas falam mais do que as outras e aí acabam manipulando a fala, o tempo da fala. Então, distribuir isso melhor. Assumir que possui dúvidas, então, assumir que tem dúvidas, isso é importante para as pessoas. Convocar os preceitos da democracia. O que eu quero dizer com isso? Divergir é bem-vindo, mas ele tem que ter um tom respeitoso. E esse tom respeitoso tem que ser o ponto de partida e o ponto de chegada. Promover o rodízio da mediação de reuniões. O que eu quero dizer com isso? Não precisa ser sempre o coordenador pedagógico para fazer a moderação, mediação de uma reunião. Pode ir fazendo um rodízio entre os profissionais. É muito bom que todos entendam os processos democráticos que dão trabalho. Então, eles vão se vincular melhor na medida que eles conhecerem todos os papéis. Realizar autocrítica e promover um clima receptivo para críticas, mas também autocríticas. Okay? E aqui, gente, estão as nossas referências. Eu encerro essa aula aqui. Vejam que aqui tem algumas sugestões que são muito importantes, e elas não dão conta de toda a problemática e dinâmica que o gestor vive todos os dias, mas são algumas questões voltadas para a prática que eu espero que vocês considerem imbuídos em toda a literatura que nós estamos estudando na disciplina, para agir com cada vez mais comprometimento e ética no cotidiano, até que a prática e a teoria elas sejam convergentes e sejam sinônimos. Ok? A gente se vê na próxima aula. Estamos aqui na segunda aula da semana 7, dando continuidade à conversa que nós iniciamos na aula anterior sobre práticas de gestores. Mas agora a gente vai abordar a questão da liderança, a questão do poder e também a importância do gestor assumir-se como um praticante da inclusão dentro da escola. Então, pessoal, vamos começar a aula sobre práticas de gestores, parte 2. O objetivo dessa videoaula de hoje é identificar as características que emergem da liderança de um diretor, de um gestor, e reconhecer algumas percepções de gestores quanto à política pública de inclusão. Vamos ver isso? Então, vamos primeiro começar a falar sobre liderança na perspectiva da Heloísa Lick. Liderança inclui o reconhecimento do poder contido na função. Então, percebam que negar o poder não vai deixar de centralizá-lo. Ele existe,
Ele só precisa estar diluído entre as relações, mas a liderança tem sim um pouco mais. Já conversou sobre isso nas primeiras aulas, descentralização, descentralização, e lá, quando a gente está conversando sobre gestão democrática, assunto que a gente vai retomar na próxima aula, que é a aula de revisão, ok? Então, esse exercício de poder, como é que ele pode ser realizado no cotidiano? Ele precisa acontecer, ele precisa fluir em práticas de liderança que inspirem confiança, que sejam marcadas pela coerência dentro dessas condições objetivas de trabalho que a escola, que o diretor tem na sua escola. E tem que ser um exercício de poder que ajude a emancipar os outros sujeitos, empoderar os outros sujeitos, para que eles se sintam pertencentes àquela escola e ao projeto educativo. Essa liderança, ela se opõe ao autoritarismo. É uma liderança que é autoridade, mas desvinculada do autoritarismo, tá? Então, esse autoritarismo, o que seria isso? Muitas das vezes, o autoritarismo ele leva a um tipo de infantilismo por parte dos sujeitos. Então, o diretor está na escola e ele vai dizendo, dando ordens para serem executadas por todos. Conforme ele vai acostumando as pessoas com essa cultura, o que ocorre quando ele não está na escola? Ninguém sabe o que é para fazer, porque sempre espera as ordens para serem executadas. Ninguém tem autonomia. Quando lhe é dado, quando muda a gestão, lhe é dado algum tipo de liberdade e mais autonomia, ele fica perdido, e não apenas perdido, ele sente saudade do autoritarismo. Quando eu falo sente saudade, eu falo assim, como você sente saudade? Ele se sentia confortável, porque ele ficou anos e anos com uma liderança autoritária que dizia o que era para ele fazer. Quando ele tem uma gestão mais democrática, ocorre que ele se sente meio órfão, ele precisa pensar por si próprio, agir e fazer as escolhas. E num momento de transição, num primeiro momento, há o quê? Estranhamento em relação a isso. Complicado, né? Então, ter liberdade e autonomia também é exigir responsabilidade de posicionamento. Então, o autoritarismo leva a um infantilismo, a uma aceitação passiva, a uma submissão e confronto. Sim, alguns sujeitos ficam no campo do infantilismo e aceitação passiva, mas outros, eles confrontam essa manifestação de poder veiculada por meio do autoritarismo. E aí se torna oposição, e aí a escola fica sempre com embates e conflitos bastante complicado para o clima da cultura escolar. Então, algumas iniciativas de liderança que a Luísa Lick traz para a gente são manter o espírito da equipe elevado em prol da missão da escola, alargar os horizontes das pessoas que atuam ali naquela escola, realizar uma orientação proativa, promovendo uma cultura escolar favorável ao trabalho escolar, tá? Motivar e inspirar as pessoas a se envolverem com o projeto educativo, dinamizar a comunicação dialógica, aberta e reflexiva, onde as pessoas têm segurança para falar o que pensam, mas também saibam que o que elas estão falando comunica algo, comunica as suas percepções e afeta o outro. Então, é o que eu falei na aula anterior, cuidar com o tom, cuidar com a sua comunicação, como vai ser recebida pelo outro. E esse gestor que é um líder, ele acompanha e dá feedback aos trabalhos dos professores. Não deixa os professores trabalharem de forma isolada e solta, tá? Por mais que haja uma coordenação pedagógica, o diretor ele precisa se comprometer mais com o pedagógico, se aproximar mais dos professores, não ficar apenas na sua salinha, no gabinete. Ele precisa participar do pedagógico com a mesma importância que ele dá ao administrativo, à questão financeira. Tá? Não é porque tem um coordenador pedagógico ou um diretor que tem umas nuances que se aproximam mais, isso ocorre, né?
do pedagógico, principalmente quando esse vice-diretor ele já foi um coordenador pedagógico anteriormente, ele fica mais à vontade, se comunicando com os professores do que cuidando das questões administrativas. Mas a gente precisa, enquanto gestor, distribuir essas funções, organizar o nosso tempo para dar conta de todas as nuances com a mesma importância. E essa gestão, ela precisa inspirar o quê? Uma tradução da sua ação pela tolerância e o reconhecimento das diferenças. Aqui eu trouxe uma citação do Marcelo Andrade, que foi professor da PUC, e ele trabalhava a questão da diversidade, das diferenças. Então, com a citação. Uma educação para a tolerância parte tanto do reconhecimento do valor absoluto de cada ser humano, único, distinto, singular, como da obrigação moral de, pelo diálogo, construir normas éticas comuns e compartilhadas, universais, para garantir, sem mais, a pluralidade deste mesmo ser humano tão particular. Educar para a tolerância apontaria, assim, a universalidade das normas morais e para a particularidade de cada ser humano como ser absolutamente valioso. O que o Marcelo Andrade está trazendo para a gente? Cada pessoa, cada aluno, dada a sua especificidade, é um sujeito completamente diferente do outro. Diferentes de todas as formas, diferenças culturais, diferenças linguísticas, diferenças cognitivas, diferenças de todos os tipos. E essas diferenças não devem ser apagadas, silenciadas. Elas têm que ser evidenciadas. É o que constitui cada sujeito, é que somos diferentes. Tá? E temos culturas diferentes, mesmo que sejam do mesmo bairro, da mesma comunidade, do mesmo espaço escolar, as culturas são diferentes. Então, esse diretor, o que eu trago para vocês aqui quando eu escolho trazer Marcelo Andrade para dialogar com a gente? Reconhecer que o gestor ele tem que inspirar, ele tem que ser o primeiro a inspirar a importância da diversidade e da diferença. Tá? Que não adianta a gente falar sobre diversidade, diferença, acolhimento e inclusão e o diretor não demonstra que pratica isso. Então, quais são as demandas da inclusão para a gestão? Mudar, né? Ele precisa ter mudanças na forma de pensar e projetar o papel da escola, cuidar da formação docente para cada deficiência e para pensar também de uma forma global como vai tratar a inclusão no projeto político pedagógico, estudo constante da equipe gestora, percebam que o gestor precisa estar implicado com isso também, com o estudo, tá? Exaltar a diversidade, compreender e agir fundado na noção de que deficiência não é incapacidade, buscar acessibilidade nos espaços e na linguagem, e aí muitas das vezes não há recursos financeiros para garantir as mudanças no espaço, para acessibilidade, por exemplo, então o gestor precisa ir atrás de onde estariam esses recursos, ele precisa buscar que haja esse atendimento. Implementar o projeto reconhecendo as diferenças cotidianamente. Comunicar-se com os responsáveis, educando-os para as diferenças. Sim, claro que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Sobre os responsáveis. Aqui eu trouxe um trecho da pesquisa que vocês certamente já leram, né, que é o texto base, a fala de uma diretora. O exemplo do trabalho coletivo com os responsáveis quanto à inclusão. T3, que aí é a substituição do nome da diretora, né, para garantir o anonimato, afirma que a comunidade nunca repeliu ou demonstrou contrariedade em relação aos alunos de inclusão em nossa escola. Com os alunos, é gratificante se ver a naturalidade e respeito com que eles tratam os colegas. São receptivos, acolhedores, cuidadores, e isso é uma cultura que há neles. Tá? Então, isso aqui é um trecho da fala de uma diretora que foi entrevistada por essas autoras na pesquisa. E por que eu trouxe esse trecho? Porque é nessa direção que a gente precisa caminhar. Mas isso não está dado, entendeu? As pessoas, elas trazem os seus preconceitos, tá? Faz parte da nossa cultura. A gente diz que o brasileiro é muito receptivo e tudo, mas nós carregamos pessoalmente os nossos preconceitos.
Então, para que a diretora possa constatar esse fato que está sendo relatado, houve muito trabalho com esses pais, houve muito trabalho com os alunos para que acolham as diferenças e a inclusão, para que aquele aluno com deficiência X ou Y, ele se sinta realmente acolhido e pertencente ao espaço, não seja segregado de nada. Imagina? A gente está conseguindo dar conta da inclusão? Então, são questões que o diretor precisa analisar, cuidar e também agir e inspirar, não apenas nos professores, mas também nas crianças, nos alunos e nos pais. Tá? Então, por isso que eu falei que a gente ia falar um pouco mais sobre a importância dos pais, que os pais precisam compartilhar dessa questão da inclusão e de acolher as diferenças. É muito importante. Então, a nossa aula de hoje, nossa aula 7, ela se encerra aqui. É claro que esse assunto não se esgota, mas vocês têm um espaço para conversar com os colegas e com os facilitadores. E a gente, eu espero que essa conversa sobre a inclusão, isso desperte em vocês a importância do gestor estar o tempo todo ancorado com esses preceitos. Tá? Isso é muito importante. Espero que tenha sensibilizado vocês, que fique na memória de longo prazo, para que vocês não apenas assumam como um conteúdo conceitual, mas também como algo procedimental que vocês vão levar para a vida de vocês. Ampliar o olhar para a diferença, acolher as diferenças e a diversidade. Ok, pessoal, a gente se vê na próxima aula. A próxima aula é sobre a revisão da disciplina, tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, aqui ela terminou ali. Aí eu vou deixar aqui para a gente ver as revisões que ela fez aqui, da professora. Vamos lá? Olá, turma! Estamos iniciando a nossa última semana, que é a semana 8, a semana de revisão da nossa disciplina. Essa primeira videoaula, a gente vai revisar os conceitos que ancoram e fundamentam a gestão democrática. Ok? Vamos começar? Iniciando a nossa semana de revisão, que a gente estudou bastante sobre gestão democrática, gestão participativa. Vamos revisar esses conceitos. Os conceitos que fundam a construção de uma gestão democrática. Então, vamos começar? Então, quais seriam esses principais conceitos que fundam a gestão democrática? A descentralização, tivemos uma aula só sobre isso, né? Só para discutir a descentralização e descentralização, então a importância dessa descentralização das decisões, da gestão dos recursos financeiros, a autonomia da gestão, a autonomia da escola, lembrando que essa autonomia sempre vai ser relativa. Por que relativa? Porque aquela escola está ligada a um sistema de ensino, está ligada a um currículo maior, então é relativo nesse sentido, mas dentro do campo de atuação, sempre avançar no quesito e no aspecto da autonomia. A autonomia não está dada, ela é construída, tá bom? Ela é construída cotidianamente pelos sujeitos. A participação, também tivemos uma aula que nós conversamos bastante sobre a participação, a gestão participativa, a importância dessa participação, não apenas para os processos democráticos dentro da escola, mas para a vida, para que as pessoas comecem a assumir o seu papel de partícipes dos governos, todas as esferas. A colaboração entre os sujeitos, já que é um projeto coletivo, cada parte, cada sujeito faz parte, tem um papel de imensa relevância. E esse papel tem que ser assumido em colaboração. E a corresponsabilidade, que a gestão democrática, como ela divide, ela dilui o poder, ela também traz com isso responsabilidade para cada um dos sujeitos. Então, a responsabilidade faz parte dessa colaboração, participação, descentralização
que são alguns dos conceitos principais da gestão política. Ok? E essa descentralização na educação, sobre a ótica emancipadora, ela se justifica pela diversidade das falas, dos sujeitos, dos posicionamentos. É claro que para a construção do projeto político-pedagógico vai ser necessário o coletivo pensar consensualmente qual é o fundamento, qual é a filosofia daquela escola, mas até chegar a esse consenso, a diversidade ela é a grande riqueza que vai propiciar depois a escolha qual é o modelo de escola de cidadão, de sujeito que a gente quer formar. Ela busca consonâncias e redistribuição do poder, como eu falei agora. Ela é marcada pela bidirecionalidade, tá? Não são relações horizontais, são relações verticais. São relações verticais, são horizontais, né? E, então, há uma troca, há uma bidirecionalidade, e a participação macro e micro das instâncias, tá? Cada um no seu espaço, mas com uma retroalimentação das abordagens. Descentralização ainda sobre a ótica emancipadora. Ela busca a capacidade organizacional para a construção de um projeto educacional, ocorre por meio da gestão compartilhada e realiza a gestão direta dos recursos. Lembra da aula que a gente começou? Na verdade, a gente vai começar um pouco mais, vamos revisar um pouco melhor a questão da gestão dos recursos financeiros. Ali não está preso aos recursos financeiros, todos os recursos que a escola possui e dispõe. Quais são os objetivos da promoção da participação? É formar um cidadão efetivamente participativo, desenvolver nos sujeitos um espírito de coletividade e desenvolver também, instaurar um clima de responsabilidade social conjunta, onde todos estão ali por conta de um bem comum, que é formar sujeitos e mudar a sociedade que aí está. Ok? E aí, a gestão democrática, ela demanda um projeto. E esse projeto, ele é político e ele é pedagógico. Embora toda ação educacional e toda ação pedagógica seja essencialmente política, é importante demarcar, tá, que existe política pedagógica porque a gente nunca esqueça. Tá? Deixar subentendido pode fazer com que as pessoas esqueçam o viés político desse pedagógico. Então, é bom a gente sempre demarcar. E esse projeto político-pedagógico, ele busca lançar para frente, adiante, romper com o passado e tecer algumas promessas para o futuro. Onde a escola está? Para onde ela quer ir? Qual é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada que estamos construindo? É esse o projeto que a gente precisa desenvolver. E o projeto político-pedagógico não é um documento apenas o registro das institucionalidades. Ele é também a implementação, que a gente fala projeto político-pedagógico vivo, é o que está sendo vivenciado cotidianamente na escola. Ali está o projeto político-pedagógico sendo implementado. Ok? Esse projeto político-pedagógico ele demanda uma comunicação eficiente, adesão voluntária e consciente, um suporte institucional e financeiro. Ele precisa de uma atmosfera onde o diálogo ele seja favorável, as pessoas se sintam seguras para falar e se colocar, não se sintam tolhidas nem ameaçadas pela fala do outro, ou pela posição, ou mesmo o olhar do outro. E precisa ter credibilidade a equipe que vai liderar a condução desse projeto político-pedagógico. Tá? Por quê? Porque vai demandar estudo coletivo e não é muito fácil, na maior parte das vezes, você colocar as pessoas para parar suas rotinas e estudar, focar, aprofundar essas questões que são necessárias para desenhar esse projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele nasce do reconhecimento da realidade que tem hoje e a que quer mudar, né? E ele precisa ser um sonho possível, ele precisa ser execuível. Se a gente sonhar muito alto, algo que não é possível de colocar em prática, as pessoas se desencantam e se descomprometem.
tem que ser algo que seja possível, ok? E aí, concluindo, eu concluo aqui com o Saviani, com essa fala do Saviani, que ele vai enfatizar que a democracia tem que ser a perspectiva principal de uma escola. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade de ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. Tá? Então, essa citação do Saviano está em um dos nossos textos bases, mas é fundamental para a aula, porque é a base do que a gente está conversando o tempo todo na nossa disciplina, em qual é a direção que a gente quer construir uma gestão. Pode ser que tudo o que nós estudamos na disciplina, vocês olhem assim, mas eu não vi isso ainda numa escola, na experiência que eu tive em escola. Não viu porque é para a gente construir. Esses aqui são modelos e são inspirações para a gente construir cotidianamente. E não há uma realidade ideal, há uma realidade real que a gente quer melhorar e avançar. Então, é a redação da manga que todo mundo vai ajudar a construir a sua própria gestão democrática. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui a primeira aula de revisão, tá? Então, estudem bastante. Para mim está sendo um prazer trabalhar com essa disciplina com vocês, mas ainda não estou me despedindo, ainda tem a última, ok? Olá, turma! Então, estamos aqui para fazer a nossa última videoaula da disciplina, que é a segunda parte da revisão. Nessa segunda parte, nós vamos conversar sobre os conceitos da gestão financeira dos recursos e o impacto da variação externa na gestão escolar. Ok? São duas aulas um pouco mais densas da nossa disciplina, mas elas são importantes, são fundamentais porque impactam diretamente o cotidiano, a vivência e a cultura de todos dentro da gestão. Vamos começar? Então, pessoal, o objetivo dessa videoaula de hoje é revisitar a abordagem da disciplina quanto à influência das avaliações externas na gestão e o financiamento da escola. Então, retomando o conceito que a gente conversou na semana 5, da política baseada em resultados, lembra que nós conversamos sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele é composto tanto pelo cálculo feito com a taxa de aprovação, reprovação e abandono, que é o curso escolar, né, e a média do desempenho dos alunos do SAEB. O IDEB ele tem sido usado por muitos lugares, muitos municípios e estados, como um índice que promove o ranking. Vamos ver isso na próxima tela, nas próximas telas. Então, responsabilização e prestação de contas na avaliação. A política de accountability, que é uma política que a gente vem trazendo dos Estados Unidos, como eu tinha falado na aula 5, outros países também implementam, e ela vai promovendo o quê? Uma responsabilização a partir dos resultados dessas avaliações externas. Tá? E essa responsabilização, ela tanto pode ser para punir, como para premiar, bonificar. E aí essa premiação, cada lugar vai pensar como vai ser feita essa premiação. E ela vem trazendo bastante problema, porque as pessoas não compreendem a importância de uma avaliação externa para o campo da política pública, o governo pensar políticas de solução de problemas. Então, é para fazer um panorama da educação no país, as escolas estão, os municípios estão, mas tem sido usada para fazer ranking. E aí você traz práticas que são competitivas e vários problemas na cultura escolar, na cultura da escola, no currículo, inclusive no currículo, aliás, principalmente no currículo e no planejamento dos professores. Então, essa política de responsabilização, ela traz uma desresponsabilização do Estado
E essa responsabilidade ela vai para algum lugar. Se sai do Estado, ela vai para a escola, para as costas do professor. Essa responsabilização ela ocorre a partir dos testes padronizados e oferece para o Estado um controle ainda maior. Então, parece paradoxo, né? A gente fala de descentralização e, no entanto, a partir dessa avaliação externa, o Estado tem muito mais controle sobre os municípios, sobre as escolas, de forma unilateral. Eu trouxe essa citação que, na verdade, já tinha usado, só que eu enxuguei um pouco, tinha usado na aula 5, mas eu acho fundamental a gente pensar o que é a avaliação da conta. Tá? A Alicia Bonanini, que é professora do Rio, a Lima, falam o seguinte: dados de pesquisas mostram que aproximadamente 70% do desempenho escolar são explicados pelas características próprias do aluno da sua origem familiar. Os 30% restantes são explicados por outros fatores, entre eles os atributos escolares. Perceba, 30% desses atributos, desses fatores, são atributos escolares. Significa que a escola só tem, dentro do seu campo de estímulo e desenvolvimento dos conteúdos científicos, só tem alcance nesses 30% do fator de aprendizagem do aluno. O restante é dele, das características que são próprias dele e da origem familiar. Então, a questão da política de avaliação externa, ela não retrata a realidade. Se a gente realmente considerar as pesquisas, os dados das pesquisas, e precisamos considerar, porque as pesquisas elas estão aí, e são distintas pesquisas que chegam ao mesmo resultado, estão constatando um fato, quanto a avaliação externa está sendo injusta, porque apenas 30% é do campo da escola, está dentro do escopo da escola, o alcance dos professores da escola. Tá? A possibilidade do aluno aprender e se desenvolver. Então, e aí nós temos um outro problema. O outro problema é que, muitas das vezes, a chegada e a implantação, a aplicação das provas de avaliação externa, elas são renegadas, elas são rejeitadas pelos professores, alguns de forma consciente, porque têm as suas críticas conscientes, isso é importante, esclarecidas, outros não, é por desconhecimento que rejeitam. E, então, se é um desconhecimento, está faltando o quê? Formação e informação para eles, professores, e para os gestores, claro. Então, existem propostas de formação para professores que compreendam e utilizam os materiais das avaliações e os seus resultados. Essa é uma demanda. Então, é importante a gente considerar que o uso desses materiais dos testes padronizados, essa citação de Cerdeira é interessante. Os resultados das avaliações externas, elas podem ser usadas com finalidade pedagógica, como, por exemplo, na adequação de práticas que visem a aprendizagem dos alunos, e não se ater apenas a uma boa pontuação nos testes. Isso não é o mais importante, ou pelo menos não deveria ser o mais importante. É importante a gente ter um raio-x um pouco mais, com mais dados, outras nuances, de como está o nosso aluno. Tá? Para a gente fazer planejamento a partir desse raio-x, a partir dessa avaliação diagnóstica. Então, esses exames, eles poderiam auxiliar o professor e não ser um foco centralidade. Ok? E aí, a gente agora vai para o tema, para revisar o tema, que já estudamos isso, com afinco, não é isso? Do financiamento da escola. Vamos retomar essa conversa do financiamento. Então, como ocorre a sustentabilidade das escolas? Há um equilíbrio financeiro, e esse equilíbrio financeiro ele não está dado, ele é construído, ele demanda um planejamento educacional, ele precisa estar vinculado, submetido ao projeto educativo de promoção de aprendizagem, buscando o que? O objetivo maior da escola, que é melhorar as condições de ensino e promover a aprendizagem. Então, já que essa é a missão da escola, a descentralização dos recursos,
E esse programa, Dinheiro Direto na Escola, chega na escola para os gestores fazerem a gestão desses recursos junto com essa unidade executora ali, que é uma gestão colegiada desses recursos, precisa planejar como vai utilizar esses recursos, precisa pesquisar preços, tá? Precisa depois fazer uma prestação de contas, seja transparente, tá? E tornar pública essa prestação de contas. Então, a utilização desses recursos inclui a deliberação colegiada sobre as demandas das verbas, pesquisa de preços e compras ou contratação de serviços, pagamento e prestação de contas, os pagamentos que são elencados como possíveis para usar esse dinheiro, porque tem rubricas de uso. Isso, ao mesmo tempo que tolhe a autonomia da escola, ela é importante, tá? Porque precisam ser contratados serviços e produtos e objetos, materiais e recursos que sejam realmente pertinentes ao objetivo da escola. E precisa passar pela aprovação do colegiado, tá? Essa unidade executora, e, posteriormente, tornar as contas públicas. Bom? E aí, nós temos que pensar também, a gente começou isso na semana 5, a importância do financiamento das escolas privadas. Tá? Para ser sustentável, a escola precisa buscar um planejamento muito sério que equilibre a receita e a despesa, mas sem que a despesa ocupe tanto o espaço dessa receita, senão fica muito justo. Em momentos como a gente está vivendo agora da pandemia, onde certamente está ocorrendo muita inadimplência e muito trancamento de matrícula, tá uma situação bastante complicada que ninguém previu em tantos meses, não é? Se a escola se planejou bastante antecedência, não para um período tão grande, a gente sabe que isso é bastante complicado, mas pelo menos para um período razoável, para se sustentar, mesmo sem a entrada de tantos recursos, tanta receita, a escola está conseguindo conviver agora e ainda investir em tecnologia suficiente para poder se reinventar quando voltarem as aulas de modo híbrido, né? Porque os protocolos estão sendo desenhados, a maior parte deles inclui aulas no ensino remoto e presenciais, para evitar aglomeração e deixar os alunos afastados, né? Ter um número menor de alunos. Bem, gente, esses são protocolos que estão sendo desenhados. A gente ainda não viu isso ser implementado. Então, estamos falando em nível de planejamento que ainda não vimos sendo praticado. Tá? Os gastos periódicos precisam estar previstos no orçamento anual. Os periódicos e, como eu falei, deixar sempre uma reserva de emergência. No setor público, as decisões colegiadas, a transparência e as escolhas precisam ser do interesse do público, não é do diretor, da vontade, o que ele quer fazer. Pode até ser que haja uma convergência entre a vontade do diretor e o que é do interesse do público, mas isso precisa ser muito bem analisado pelo colegiado. Colegiado, por isso uma gestão participativa, democrática é tão importante, tá? Que isso seja muito bem refletido. E, às vezes, não é a vontade do diretor que prevalece. E, se não for, fica mais claro, né? Que está sendo, sim, implementada a gestão democrática. Tanto as escolas privadas quanto as públicas não podem desconsiderar o aspecto financeiro, tampouco colocá-lo acima da sua atividade PIN. A formação humana, ela precisa ocorrer de forma integral. Tá? Essa é a atividade PIN da escola, formação humana. E aí, gente, agora eu me despeço da disciplina com essa citação do Gadotti. O que é ser professor hoje? Ser professor hoje é viver intensamente seu tempo com ciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora,
não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, os marqueteiros, eles, os professores, são os verdadeiros amantes da sabedoria, os filósofos de que os falava Sócrates. Eles fazem fluir o saber, não dado a informação por conhecimento, porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e buscam juntos um mundo mais justo, mais produtivo e mais saudável para todos. Por isso, eles, nós, somos imprescindíveis. E assim eu despeço da nossa disciplina, me despeço de vocês. Foi um imenso prazer trabalhar, fazer essa disciplina e pensar com tanto carinho nesse planejamento, nessas escolhas que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito, mas espero mais do que isso, que lá na frente vocês se tornem gestores ou participantes da equipe gestora verdadeiramente comprometidos com a democracia, com a diversidade, a valorização da diferença e com aspectos éticos das relações democráticas. Ok, pessoal, despeço aqui, agradeço a paciência, agradeço a dedicação com os estudos e a gente se vê mais tarde. Bom, pessoal, aqui foi mais um vídeo diferente. Deixa eu ver alguma. Deixa eu ver. Tem alguns vídeos aqui referente ao. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vemos ali. Bom, espero que vocês tenham gostado desses vídeos referente à professora aqui, gestão na escola. Deixa eu ver, tem algumas relações aqui muito boas também. Podemos esse aqui. No aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em diversas categorias. Baixe o app. Vamos Desafios na gestão escolar, vamos colocar aqui. Vamos dar uma assistida, bem legal. Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26, ao vivo, na televisão e ao vivo também no Facebook. Se você está acompanhando a gente aí pela rede social, pode colocar seus comentários, suas postagens, conte pra gente a sua experiência. A gente vai estar alimentando o tempo todo essa conversa com conteúdo. E na NET, no canal 26, você tem um WhatsApp aí pra gente ouvir você. Receber todas as suas questões, seus comentários, mande pra gente, não deixe de participar, é ao vivo. A gente tem a chance de conversar com você junto sobre um assunto que hoje é fantástico e necessário pra gente refletir. Ainda mais quando a gente pensa em educação pública, que é sempre gigante, são números altíssimos. Desafio da gestão escolar. Quais serão os desafios, os pontos fortes e os pontos fracos de uma gestão escolar? Ao meu lado está a professora Marcela de Oliveira, que é professora e diretora da Escola Municipal André Urani Ugente, que é o Ginásio Experimental de Tecnologias, ali na Rocinha. Seja muito bem-vinda, Marcela, Hashtag Educa. Muito obrigada pelo E convite. parabéns pela gestão à frente dessa escola, que é muito peculiar. Então, olha só, estamos ao vivo, não deixe de participar pelo Facebook e pelo WhatsApp com a gente aqui na televisão. Marcela, já vou começar dando tratos à bola com você, porque essa palavra gestão ela é carregada de vários sentidos, né? E tem uma polêmica aí. Gestão escolar não é gestão empresarial, não é isso?
Não, não é gestão empresarial. A gestão escolar bebe de algumas fontes da gestão empresarial para você criar movimentos, né? Você conseguir organizar o seu trabalho, mas jamais vai ter a mesma finalidade. Porque na gestão escolar a gente está trabalhando com pedagógica, a gente está trabalhando com a construção de uma sociedade. Na gestão empresarial a gente está falando de lucros, de vendas, tudo isso, e assim, é onde as coisas se separam. Mas a forma de organizar o nosso trabalho pode ter muita inspiração na gestão empresarial para a organização, nunca para a finalidade. É assim que a gente consegue perceber que, apesar da palavra gestão ser carregada, né, a gente tem que pensar que gerenciar realmente é você dar conta de diversas questões. Você conseguir saber e olhar de fora todas as nuances do seu trabalho. Agora, dentro desse conceito de gestão, a gente tem que considerar, né, que você tem vários elementos e agentes ali que são humanos e a gente não consegue mensurar, muitas vezes, resultados e tudo. Como que fica esse olhar? Um olhar de um professor que tem que fazer esse planejamento acontecer, mas ele tem que também considerar o humano. O diretor de uma escola, da rede municipal, de qualquer escola, sempre vai pensar na questão pedagógica, mas ele também vai pensar na questão do desenvolvimento humano. Por exemplo, na nossa escola nós temos coordenador pedagógico, diretor em qualquer escola, né? Diretor adjunto, coordenador pedagógico, mas nós temos professores, nós temos agentes educadores, nós temos alunos, nós temos os responsáveis dos alunos e nós temos todo o entorno, a vizinhança que forma essa comunidade escolar. E uma gestão que é democrática, ela vai precisar ouvir todas essas pessoas para poder conseguir fazer com que o trabalho seja realmente positivo, seja bom para os alunos, mas também seja bom para todos esses atores que estão envolvidos. É desafiador, né? Mas tudo que é desafiador deixa a gente também com mais vontade de chegar aos objetivos. Os desafios fazem a gente crescer. E, de repente, você não está entendendo absolutamente nada, que eu pego o celular aqui no meio da conversa, mas é porque pelo celular chega o seu WhatsApp, viu? Chega a sua participação. E já tem participação aqui para gente. Tem uma pergunta da Ana Batista. Marcela, como gestora, faz a gestão por evidências externas e internas? Nossa. Pergunta difícil? Não, na verdade não é difícil, mas eu gostei da palavra evidências, né? A gente já lembra logo de Estãozinho Chororó. Mas a gente precisa pensar em todos os atores que estão nesse ambiente, né? Atores internos, atores externos. E é necessário que a gente tenha uma boa relação com esses atores externos, porque também influencia no cotidiano da escola. A comunidade escolar ela não pode ser pensada somente com aqueles que estão dentro da escola, mas sim em toda essa representatividade do entorno. Sim, a gente precisa ter contato, inclusive com as outras escolas. A Rocinha hoje ela tem que é onde o gente está inserido, ela tem hoje uma rede muito forte de gestores que se comunicam o tempo todo para poder ter um direcionamento, né, de como vai ser esse cotidiano escolar. Por enquanto, está dando bons resultados. É muito importante ter evidências, tanto internas quanto externas. É bom você tocar nesse assunto, porque foi a Ana, né, que perguntou. Ana, na nossa conversa, no nosso bate-papo, antes da gravação, a professora Marcela estava comentando o seguinte: todo mundo ficou sabendo, porque foi noticiado no país inteiro, preocupantemente noticiado. A Rocinha passou por intensos momentos de tiroteio, de tensão, de violência conflagrada. As aulas foram suspensas, as pessoas não puderam transitar, enfim. Aquele bairro viveu momentos mesmo extremamente violentos. E aí, como que uma escola mantém o seu aluno envolvido, engajado, motivado a estudar? E detalhe, como que, além da escola manter isso, como que ela pode, de alguma maneira, garantir que esse aluno não tenha não tenha prejuízo na aprendizagem dele, na própria quantidade de dias e conteúdos que deveriam ser trabalhados no ano letivo. Aí a Marcela
fez uma coisa fantástica que eu queria que você contasse, Marcelo. Como é que foi essa rede? O que você usou? Participação dos pais, as outras escolas? Sim. A escola ela nasce em 2013, né? Então, de 2013 a 2017, a gente vive uma realidade onde os conflitos eles acontecem, mas acabam não interferindo tanto no cotidiano escolar. A partir de setembro de 2017, a gente tem uma mudança brusca da realidade da comunidade, onde os alunos acabam ficando impedidos de ir à escola, a escola fica impedida de trabalhar, e a gente começou a pensar como fazer com que esses alunos não perdessem o vínculo com a escola. Nossa escola é a única escola dentro da Rocinha que atende adolescentes, e a adolescência, é claro, é a idade mais vulnerável, né? E quando a gente fala de conflito, a gente está falando de diversas forças que nós não temos o controle. Nós começamos a pensar que, sendo um ginásio experimental de novas tecnologias educacionais, a tecnologia ela seria a nossa grande ajuda para que esse aluno mantesse o vínculo com a escola, tivesse o vínculo com a escola e pudesse garantir que ele aprendesse. Então, a gente começou a usar a nossa página do Facebook como um grande depositório de atividades, utilizando, por exemplo, o Google Classroom, utilizando aplicativos como Edpuzzle e utilizando a própria página, utilizando drives e trabalhos online, onde o professor também falava online com o aluno. As redes sociais, nesse momento, serviram como material pedagógico, serviram como um caminho para a gente conseguir com que esse aluno estudasse, tivesse o feedback do professor e também com que os pais pudessem ver o trabalho da escola, porque a página ela ficou tão bacana, tão usável, né, que a gente conseguiu ver que os pais começaram a participar cada vez mais da escola por conta da página. E aí, quando a gente conseguiu retomar o nosso trabalho, foi fantástico, porque a quantidade de responsáveis engajados também com o nosso projeto de escola cresceu demais. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Nossas reuniões são mais frequentadas, os pais frequentam a página, marcam os seus filhos quando a gente coloca qualquer tipo de aviso ou de atividade. Então, assim, utilizando as redes sociais, a gente conseguiu engajar pais e alunos e contornamos, né, de uma maneira criativa todo esse conflito que aconteceu na nossa comunidade. Agora, de curiosidade, eu não fiz essa pergunta antes, vou fazer agora. Como é que você conseguiu mobilizar esses alunos? Porque você avisou por telefone, todos tinham acesso ao WhatsApp, enfim, a Facebook. Como é que você fez com que esses alunos, de fato, Exatamente, vivenciassem a aula ali nas redes? Uhum. Os smartphones, nesse momento, foram os nossos grandes aliados, né? Utilizar o WhatsApp para poder engajar os alunos, o Messenger, o WhatsApp, o Facebook, foi um dos caminhos mais efetivos para que eles estão sempre online. Isso, sem dúvida. E aí a gente conseguia saber os lugares onde estavam tendo conflitos, por exemplo, quando a escola está aberta, a gente consegue saber os lugares que estão tendo conflitos, conseguimos avisar os alunos, conseguimos avisar os pais. É muito mais fácil você conseguir contatar hoje um pai pelo WhatsApp do que principalmente por bilhete. A gente até já desistiu dos bilhetes. É bom para a natureza e é bom para a gente também. Então, assim, as redes sociais nesse momento e os aplicativos foram usados e estão sendo usados de maneira, assim, fantástica e efetiva realmente, onde a gente consegue dizer, olha, dessa forma o recado vai conseguir chegar e a gente vai conseguir ter o feedback do aluno também. A gente enfrentou semanas de violência e esses alunos mantiveram, enfim, o conteúdo em dia, não tiveram nenhum tipo de prejuízo. E o que eu acho interessante é que ela falou, e eu queria que você trouxesse isso mais um pouquinho para a gente, foi a comunicação com as outras escolas do entorno. Exatamente. Né? As outras escolas públicas, enfim, todos os outros agentes do bairro da Rocinha, né, acabaram sendo envolvidos por essa ação do gente, né? Sim, e a gente conseguiu, não só com a ajuda do gente, né, todas as diretoras e diretores das escolas municipais, somos 8 na Rocinha, a gente percebeu como era importante nós estarmos unidos nesse momento, porque o cotidiano escolar faz com que cada um pense bastante nas problemáticas das suas escolas. Mas quando você tem um local onde estão várias escolas inseridas, é muito mais possível chegar a um sucesso quando você tem essa comunicação. O diretor dessa unidade, se comunicando com o diretor da outra unidade, faz com que se torne uma rede,
os alunos vão acabar circulando por todas as escolas. Nós temos EDs, nós temos creches, nós temos escolas de ensino fundamental e nós temos escolas de anos finais de ensino fundamental. Então, esses alunos vão circular. Então, olha que incrível. Por que não aproximar essas escolas para que elas se tornem escolas parceiras? Foi algo que a gente teve esse insight, né? Todos os diretores tiveram esse insight a partir do conflito e hoje as relações estão muito mais próximas e muito mais bacana da gente conseguir trabalhar, trocar informações, saber como é que está o entorno da comunidade para a gente poder liberar ou não os alunos no momento de saída. Fora outras coisas também, né? Como, por exemplo, projetos que nós podemos fazer em conjunto com as outras escolas. Tá vendo, professor? De repente você tem uma escola, né? Está à frente de uma escola que não está vivendo uma situação de conflito, mas tem outros desafios. Então, essa experiência da Marcela, ela é enriquecedora porque ela mostra que de uma situação aparentemente paralisante naquele momento, o que não aconteceu foi paralisia, né? Exatamente. E graças a um olhar gestor do conflito, literalmente. Isso é interessante quando a gente pensa em desafios e conquistas e como solucionar os desafios. Você me falou na nossa conversa, Marcela, uma frase que eu achei muito importante, ela está aqui, que é o seguinte. Você diz que, eu anotei, o administrador escolar deve pensar em números. Sua escola tem 240 alunos, não é isso? Mais a comunidade escolar, vamos botar aí uns 300, né? 300 pessoas sob a sua gestão. Então vamos lá, o administrador escolar não deve pensar em números, na responsabilidade administrativa apenas, mas ele precisa ter o foco no pedagógico, ter a cabeça aberta para escutar. Qual é o papel da escuta na gestão? É um papel de muita paciência. É preciso que o gestor entenda que os conflitos que acontecem na escola, as situações que acontecem na escola, elas têm motivos, mas também têm soluções. Uma das coisas que a gente faz muito na escola é assim, quando acontece um problema, a gente imediatamente pergunta, e aí, qual é a solução? Qual é a solução do problema? Eu não posso dar uma solução para um problema que é somente seu. Ou então uma questão de 2 alunos que tiveram um conflito, né? Eles chegam lá na porta e falam, Marcela, tem um problema. Eu falei, tá bom, você tem um problema, agora também traz a solução. Porque senão vai ser a minha solução para o seu problema, então não vai dar muito certo. E eles já começam a ficar meio bugados assim, quando a gente faz isso, mas é bom que dá esse start. O gestor também precisa ter essa consciência. Ele não vai resolver tudo o tempo todo. Ele não vai ser aquela pessoa que vai ter que fazer dar as ordens. Ele precisa também ouvir. Ele precisa estar consciente que todas aquelas pessoas envolvidas têm sentimentos, têm dias difíceis, têm ideias muito bacanas e que elas podem contribuir muito com a gestão dele. É preciso criar parcerias também com as pessoas que trabalham na escola e não somente, vamos dizer assim, organizar o trabalho e esperar que cada um faça a sua parte. Não, mas esperar que cada um contribua também com essa gestão escolar, porque ela tem que ser democrática. E aí a gente não está falando somente de funcionários, estamos falando dos alunos, estamos falando dos responsáveis e estamos falando também da comunidade do entorno. Dos vizinhos. Dos vizinhos da escola. E numa comunidade como a Rocinha, são muitos vizinhos e que eles precisam estar dentro da escola também. A gente tem mais participação, olha só. O Luiz Eduardo pergunta via WhatsApp: quais os principais pontos positivos e negativos do uso da tecnologia na educação na experiência da sua escola? Bom, a experiência da escola, ela começa em 2013 com uma escola que é pensada para ser um modelo inovador na rede municipal. Então, ela é toda pensada para trabalhar com a tecnologia integrada no processo de aprendizagem dos alunos. A gente percebe que existem desafios que fazem com que a gente precise sempre repensar a nossa prática. Usar a tecnologia é usar a ferramenta tecnológica. Eu acredito que você não consegue fazer com que a tecnologia seja a principal maneira com que o aluno vai aprender. Não.
Existe a relação humana, a relação professor e aluno, que ela tem que ser mantida. Apesar do Nugente ela ser um pouco diferente das demais escolas. No Nugente nós trabalhamos com mentoria. Então, esses alunos de 7º, 8º e 9º ano que nós atendemos têm um mentor de referência. E esse mentor vai fazer com que esse aluno aprenda a maneira como ele aprende. Dessa forma, a tecnologia ela vai ser utilizada para facilitar esse caminho. Eu não posso somente dar um smartphone ou dar um tablet, um computador para o aluno e achar que ele vai resolver todos os problemas dele de aprendizagem. Não, eu vou precisar capacitá-lo para ele descobrir como tirar vantagem dessas ferramentas. A tecnologia também vai aproximar as pessoas, como foi a nossa experiência na época do conflito e é hoje também. Ela também vai aproximar pessoas e permitir com que elas travem diálogos cada vez mais profundos sobre aqueles trabalhos que ela tem que resolver. Tecnologia hoje é algo que você não consegue separar da sua vida. Nós estamos aqui, nós estamos com o celular do nosso lado porque ele é parte da nossa convivência. E na escola também. A gente não consegue ter uma escola hoje sem tecnologia, nem pensar uma escola sem tecnologia no gente. É importante você dizer isso porque estão pedindo o endereço do gente nas redes sociais para poder acessar. Bom, então já vou dizer assim, curtam a nossa página, Gente André Urani. Só lá, tem lá o Gente André Urani bem amarelinho para vocês curtirem. No Facebook? No Facebook, a nossa página. Nós estamos na Estrada da Gávea 147. Se quiserem fazer uma visita,